O Brasil estreou na Copa do Mundo com um empate em 1-1 contra o Marrocos. E se tem uma coisa que chamou e deixou muito torcedor decepcionado, foi o fato de Endrick, mesmo com 5 substituições, não conseguir entrar no jogo. E hoje nós vamos ver aí a reação do Endrick por não ter entrado, o que ele falou para o Neymar ali, que ele queria entrar muito, e também alguns comentaristas aí detonando o Ancelotti por não ter colocado o Endrick. Então eu espero que vocês curtam aí o vídeo, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora ver aí como tá todo mundo reagindo a esse absurdo do Endrick não ter entrado. Com a bola no Vini, faz o Vini pra cima. Ibanez, dá uma no Vini, manda o Vini correr nas costas. Guimar, vem pra cá. Sim, não, mas tu ficou com ele. Do lado. Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse eu entrava, né? Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse eu entrava, né? Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse eu entrava, né? Dois mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, falhamos, nós falhamos e o outro estamos falhando, que é entender de verdade, não quero historinha, não quero entender de verdade duas coisas. Por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que está quicando para nós enquanto jornalistas, estamos falhando nisso, descobrimos. Porque é impossível de compreender o Endrick segurarem a fila. Aí você pode usar o termo que você quiser. Segurarem a fila, preservarem, sabotarem, boicotarem. Eu deixo o verbo a critério de quem está ouvindo. Mas são duas coisas que a gente vai ter que, nós enquanto jornalistas, vamos ter que descobrir. Uma já passou o tempo, que o Fábio está aí, apesar de estar com 45 anos, poderia até estar aqui, poderia estar até aqui, mas aí eu nem vou entrar nesse debate, mas entender por que o Fábio passou 10 anos sendo 10, pelo menos, top 3 goleiros do Brasil e nunca foi para a seleção, e muito goleiro meia boca foi, e a gente falhou nisso, a gente nunca soube disso. E a outra é, por que o Endrick é, aí vou de novo, preterido, preservado, cuidado, sabotado ou boicotado? Por que acontece isso? Essa reportagem está quicando e eu estou me punindo, estou me incluindo aqui, tá? Você vai dizer, mas você é jornalista, então eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, com o Endrick. Que existe uma conspiração contra o Endrick para ele não entrar. Eu não acho que o Ancelotti odeie o Endrick. Eu acho que ele não quis queimar o menino num jogo que as coisas estavam dando muito errado pra gente. Muito, muito, muito errado. Eu também não sei se eu estivesse ali na linha, se eu teria colocado o Endrick. Acho que eu teria colocado o Ryan antes dele, que o Ryan é mais forte, mais rápido. Mas eu sairia com o Endrick no próximo jogo. Eu acho que eu já sairia com ele contra o Haiti. Mas eu não sei se eu teria colocado também, porque estava dando tudo muito errado. E outra, a gente precisa fazer uma menção muito honrosa a Fabinho. Todo mundo torceu o nariz pro Fabinho, o Fabinho arrumou nosso meio campo. O Fabinho jogou pra caramba, fazendo o mais básico, arroz com feijão. Ele parecia o Busquets perto do Casemiro. É isso que eu... Pô! Outra informação exclusiva de seleção brasileira que eu recebi aqui em Nova York, hein? O Endrick teria sido a última substituição do Ancelotti no jogo contra Marrocos. Ele só não foi a 5ª substituição porque o Bruno Guimarães sentiu dores e cansaço e teria pedido para ser substituído. Então não sairia o Bruno Guimarães, o Endrick seria a última substituição. Isso foi dito pelo Ancelotti ali nos bastidores e eu recebi essa informação. Mas como o Bruno Guimarães sentiu dores, sentiu cansaço e pediu para sair, aí o Ancelotti colocou o Danilo, né, ex-Palmeiras,
no lugar do Bruno Guimarães. Então, um dos grandes questionamentos da imprensa esportiva, inclusive meu, porque eu questionei muito, né? Eu critiquei muito o fato do Endrick não ter entrado, mesmo com a má atuação do Rafinha durante todo o jogo. Então, todas essas críticas pertinentes passam a ter uma explicação, né? O Endrick seria a última substituição. Eu acho que ele poderia ter até sido a terceira. Você acha que individualmente alguns jogadores acabam caindo em função da má estratégia do técnico, do trabalho ruim do técnico. O trabalho é ruim, gente. Se fosse o Dorival Júnior, eu falaria isso. Eu falei, então vou falar do Carleto também. É ruim. O trabalho é ruim. Já deu tempo de ter pelo menos alguma coisa. Era para chegar na Copa do Mundo com o mínimo de conteúdo. O Brasil não tem nenhum conteúdo como jogo coletivo, como time. É fraco. O ataque, a gente não sabe o que é também. Então vai depender de lampejos. E o segundo tempo, houve o que você falou. Um certo esgotamento pareceu do time de Marrocos. O Marrocos, ele só finalizou no final do jogo, inclusive, no segundo tempo praticamente não chutou a gol, né? E aí o Brasil, mas é um jogo muito no vamos que vamos, na intuição, do que qualquer outra coisa. O Endrick poderia jogar? Poderia. Talvez aquela bola do Bruno Guimarães pela direita, né? Cruzando e que o Rafinha não chega. Talvez o Endrick tocasse na bola e fizesse o gol. Ele é um cara com presença. Mas eu acho que a discussão vai bem além da troca de um outro jogador. Coletivamente. Não que não possa trocar. Pode e deve. Coletivamente o time não existe, o trabalho dele não existe. E a expectativa minha, acho que todos nós, quando você tem um técnico do patamar do Carlo Ancelotti, treinando a seleção, depois de uma sequência com Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e antes o Tite em 2 Copas, é o quê? Não, esse cara vai fazer um trabalho melhor. O Brasil vai jogar com menos posse de bola e tal, vai ter uma transição, um time que vai contra-atacar bem. Poderia ser. Não foi também. Quem fez um gol assim foi o time marroquino. A bola foi enfiada no meio da defesa. Não era um resultado que tão surpresa assim, afinal o Marrocos tem uma boa seleção. O problema não foi o empate, o problema foi a postura da seleção brasileira. Um primeiro tempo simplesmente horroroso, os primeiros 20, 25 minutos assim, uma coisa decepcionante. Casemiro, que atuação ruim do Casemiro, Ibanez, Igor Thiago, Paquetá, olha... como eu falei, o empate não era uma coisa assim tão impossível de acontecer. O problema era como empatou. E no segundo tempo, mas melhorou. Melhorou naquelas, né? Você tira 0 numa prova, tira 2 na outra, você melhora, mas você não passa adiante. O que salvou foi o Vini Júnior fazer um golaço, mas assim, a seleção brasileira muito ruim, muito decepcionante. Agora tem que fazer um saco de gols no Haiti. Uma estreia decepcionante da seleção brasileira contra Marrocos nessa Copa do Mundo. A escalação que o Ancelotti colocou com o Igor Thiago como centroavante titular não funcionou. Teve Douglas Santos na esquerda, teve Ibanez na direita. Um meio-campo da seleção que também não funcionou, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos. Então, o início do jogo, principalmente, eu diria que mais que decepcionante, foi assustador da seleção brasileira. A sensação era que a bola estava queimando nos pés dos caras. Óbvio que Marrocos merece todos os elogios aqui, porque fez muito bem a pressão, conseguiu realmente colocar o Brasil muito mal no jogo. O Casemiro em alguns momentos recebeu bola de costas, o Bruno Guimarães em alguns momentos recebeu bola de costas, e aí era muito fácil desarmar esses caras. Um Brasil que não encaixou a marcação, demorou a fazer isso, tanto é que Casemiro tomou um cartão amarelo, tanto é que Ibanez tomou um cartão amarelo, porque não estava nada encaixado, parece que os caras estavam o tempo inteiro atrasados nas jogadas. A partir daí, no meio do primeiro tempo, tem ali a parada para hidratação. Acho que o Ancelotti consegue resolver ou tentar mexer um pouquinho nas coisas e aí trazer o Rafinha, que estava do lado esquerdo, mais perto do Vinícius Júnior, para a direita, e o Paquetá, que estava lá do lado direito, para a esquerda. A coisa dá uma, pelo menos, acalmada. Não que o Brasil tenha criado grandes chances a partir daí, mas pelo menos a seleção brasileira consegue acalmar um pouquinho a coisa, porque o Marrocos principalmente criava pelo lado direito. Pelo lado que tem Hakimi, melhor lateral direito do mundo. Pelo lado que tem Brahim Dias, que foi o cara que deu a assistência para o Saibari. Então, ali era muito importante que ajudassem, por exemplo, o Douglas Santos na marcação. E acho que colocar o Paquetá ali deu uma colaborada para que isso parasse de acontecer na primeira etapa. O gol da seleção brasileira também sai por esse lado, né? Lado direito de defesa de Marrocos, nosso lado esquerdo. O Bruno Guimarães acha um passe para o Vinícius fazer um gol que a gente já viu ele 500 vezes fazendo com a camisa do Real Madrid, e a comemoração ela é de ódio, ela é de raiva.
porque eu acho que os caras têm a mesma sensação que a gente, de que realmente foi um início de jogo ruim, assustador, e ali eles precisavam entrar no jogo. No segundo tempo, o Ancelotti faz algumas alterações, tira Casemiro e Ibañez, que estavam amarelados, e fazendo um jogo ruim, para colocar Danilo na direita e Fabinho no meio-campo. Depois faz outras alterações, e aí eu confesso que acho um pouco mais difícil de entender, porque ele coloca o Matheus Cunha, e aí ele bota o Matheus Cunha aqui mais para a esquerda e deixa o Vini um pouquinho mais adiantado. E o Rafinha, que estava lá na direita, recebeu algumas bolas quase colado aqui na linha lateral, e ele traz para o meio para colocar o Luiz Henrique lá na direita. E acho que colocar o Luiz Henrique fazia todo sentido. A questão é, por que o Rafinha ficou lá como falso 9? Fazia sentido isso acontecer? Enfim, foi uma estreia ruim da seleção brasileira. E eu não sei se o Ancelotti sai com mais certezas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Endrick tem que entrar com o 9 da seleção brasileira? E se você tem alguma substituição que você faria no time, deixe nos comentários. Eu quero muito